Sejam muito bem-vindos a mais um Connect Talk. Hoje eu tenho o prazer aqui de entrevistar dois grandes líderes da cidade de Santa Maria, Lucas e Evandro. Vamos falar sobre liderança. O nome do nosso episódio de hoje é Os Líderes se servem por último e eu vou provocá-los aqui para entender de onde surge a liderança deles, da sua ancestralidade, como é o seu comportamento perante a outras pessoas, as suas habilidades com relacionamento e como eles construíram os seus negócios com base na sua humanidade, nos seus princípios, nos seus propósitos, nos seus valores. Então fica com a gente em mais um episódio. Então, estamos aqui com o Lucas, Evandro, prazer estar com vocês. Prazer. Obrigado ao Lucas por ceder o espaço, esse grande empreendimento aqui. Vamos começar contigo então, né, Lucas? A gente já estava batendo um papo legal, já nos deu uma aula aqui, já sei onde eu vou investir meu dinheiro, já me convenceu. Eu gostaria que tu se apresentasse para nós, principalmente quem é o Lucas por trás do CNPJ. Ele é marido, ele é pai, ele é filho. Quem é esse empresário, esse homem por trás do empresário aí? Fala um pouquinho para nós. E uma honra muito grande estar aqui contigo hoje. Obrigado por tu nos receber. Perfeito, eu que agradeço. Agradecer a presença do Bruno, do Evandro, tá? A casa está sempre à disposição aqui. Vamos lá, o Lucas é pai de dois, da Valentina, do Frederico. A Valentina aí tá fazendo 6 anos. O Frederico fez 1 ano e meio hoje. Tenho pai, tenho mãe, sou arquiteto de formação. Muita gente acha que eu sou engenheiro, sou arquiteto de formação. Não atuo diretamente hoje na arquitetura, nos desenhos técnicos e projetos, mas o dia a dia, né, me obriga ainda a utilizar o currículo de bacharel, né. Tenho especialização hoje em gestão de pessoas, em gerenciamento de obras, tenho identidade empresarial pela Antônio Meneghetti também. Mas eu digo que o melhor aprendizado é o dia a dia, né? É as pessoas, é o canteiro de obras e o que a vida nos impõe, né? Legal, bacana. Esse ponto que tu trouxe da tua profissão, assim, o que foi o que te levou até essa profissão antes da gente falar dos negócios, assim? O que foi a tua escolha? Ela foi pela criação do pai? Foi algo que tu já desejava? Veio da tua alma essa busca pela arquitetura? Eu acho que tinha uma afinidade natural, né, pela questão do desenho técnico. Naquela época não se tinha muito computador, né? Eram mais as revistas, os encartes que tu encontrava e livros, né? E foi uma afinidade natural ali, não tinha muita dúvida. Entrei, finalizei a faculdade e acho que estamos tendo aí colhendo bons frutos desse período de estudos aí. Que legal, bacana. Tu falou dos dois filhos, né? Um ano e meio. E a Valentina, 6. 6. O que tu acredita que tu aprendeu como pai que tu aplica hoje na liderança? Porque muda tudo, né? Tempo de qualidade. Acho que isso é o mais importante. Não adianta eu estar presente a semana toda e estar o tempo todo no celular. Então é melhor eu estar poucas horas do dia ou poucas horas do final de semana, mas 100% dedicados a eles. Eu acho que isso para mim é o fundamental hoje. Poderia tirar lá todos os dias e estar sempre envolvido com eles, mas aí é um telefonema, é um WhatsApp, é um cliente, é uma obra, é um compromisso e não estar com eles efetivamente, né? Então às vezes eu não estou presente tanto durante a semana, mas aí tem o sábado ali que é dedicado a eles, é o domingo, é uma atividade familiar que é 100% do tempo da atenção deles, né? Então, tô ali dedicado a eles, né? E não dividido 30% aqui, 30% ali, cuidando do telefone ali, que hoje acho que é a maior armadilha hoje do líder, do empresário, é isso, né? É tu estar 100% do tempo disponível ali. Não que tu não deva estar, dependendo das situações em empresas, né? Mas acho que tem que saber dosar, né? E acho que esse foi o grande diferencial. E quando eles vieram, eu vi que, opa, agora é diferente. Caiu a ficha, né? Caiu a ficha. Legal que tu falou, porque tem um livro muito conhecido que fez muito sucesso nos últimos anos, que é A Sociedade do Cansaço. E a gente vem nessa hiperestimulação e a gente acaba, é o que a gente chama na neurociência de overload cognitivo. É muita informação para o cérebro processar ao mesmo tempo e a pessoa vai perdendo a capacidade seletiva de selecionar o que é uma prioridade ou não. Então a pessoa ela está ocupada, mas não está produtiva. E aí dá aquela sensação de que tu está fazendo um monte de coisa, mas não está tendo o resultado que tu quer. Então a gente trabalha bastante com alta performance nas empresas e a primeira coisa é ensinar as pessoas a terem atenção de qualidade, porque essa atenção alternada é o que cansa o cérebro e é o que vai desgastar a saúde mental depois. Então esse que tu falou é muito legal, porque não é sobre a quantidade, mas é sobre a presença real, né? De tu estar ali conectado e estar naquele momento por inteiro, né? E não adianta estar pela metade, e aí tu nem tá dando a qualidade pro filho, tá treinando inclusive o filho, às vezes que não é importante a companhia dele, e isso que tu disse eu acho que é muito importante na empresa também. Às vezes a gente não viu, assim como um filho que estava precisando de um abraço, tu não viu um colaborador que às vezes estava precisando de um conselho, de uma direção,
e a presença é a nossa grande chave hoje para que as pessoas liderem mais, se alimentem melhor, cuidem do seu sono, prestem atenção no que a esposa está precisando de ti também. Eu acho que esse é o ponto-chave do que a gente falou, sabe? E indo para o mundo dos negócios, só para já entender também, assim, fala um pouco para nós da MU, que a gente está aqui num prédio, não sei quando que ele foi construído, fala um pouco para nós dessa história aí que começou aí em Santa Maria. A MRU está no mercado de Santa Maria aí há quase 15 anos, né? Uma empresa que ainda é jovem, né? Porque construtoras hoje consolidadas têm seus 40, 50, 60, 100 anos, né? Então é uma empresa jovem ainda, a gente está no mercado de Santa Maria e atua somente aqui, presta algum ou outro serviço fora, mas o nosso foco hoje é a incorporação e a construção de edifícios, ou multifamiliares, que são apartamentos, ou comerciais. O Office Tower, que é onde é a nossa sede, onde nós estamos hoje, ainda é o nosso maior desafio, né? Foi o nosso maior desafio, que foi a nossa maior obra até hoje, e a gente iniciou a obra e pegamos período de pandemia. Então a gente estava levantando a estrutura e surgiu pandemia, lockdown, e aí obra 100% recursos próprios, aí tu olha para um lado, olha para o outro, e aí? O que vamos fazer? Então foi um desafio para a gente, né? Tocamos a obra, injetamos dinheiro, que eu digo, mas o dinheiro ao secundário foi muita energia e tempo dedicado aqui, né? E, na verdade, eu acredito que foi um presente para a cidade. A gente revitalizou esse ponto aqui do centro, perto da prefeitura, INSS, Receita Federal, os tabelionatos, enfim, eu acho que trouxe uma outra cara para o centro. Hoje, aqui dentro do Office, a gente tem empresas âncoras, tem órgãos públicos, tem praticamente 90, 95% do prédio ocupado e tudo prestação de serviço, né? Então é um ganha-ganha. Dentro do prédio tu tem teus próprios consumidores e teus próprios clientes, né? Então isso ajuda muito, eu digo, não só nós, como outros empresários aqui. Então eu acredito que foi a obra de maior aprendizado nosso, tanto de cenário econômico, time de mercado. Muitos diziam, não pode ser um prédio comercial, aí tem que ser um prédio residencial. A gente já olhava diferente. Não, tem que ser um comercial. Mas um prédio de 17 mil metros quadrados, todo comercial? Não, vai dar certo, vai dar bom. E deu bom, deu certo. E estamos aí. Veio de ti essa ideia? Como é que foi isso? A parte comercial é muito do Gilson. O Gilson é meu pai. Ele acaba tendo digamos, esse time, essa coragem, né? Mas a gente bate muito na tecla que a gente faz tudo em várias mãos aqui, né? Toma as decisões juntos, mas essa parte comercial um pouco mais dele, né? Vem dele, eu digo, né? E daí sobra para mim executar, né? Vamos lá, vamos fazer. Mas quem começa a MRU foi você, seu pai? Quem começou a MRU, na verdade, meu pai e um outro parceiro, o Felipe, já construíam em outro CNPJ. E aí, quando eu estava em período de formação acadêmica, né? Eles estavam saindo desse CNPJ. E aí, em vez de a gente virar um concorrente do outro, que eu digo, né? Todo mundo na mesma área, eles numa empresa e eu em outra, a gente se juntou. E aí o Gilson cuidava a parte comercial e financeira, o Felipe a parte de RH e obras, e eu entrei mais para a parte burocrática, projetos, prefeitura, documentos e aqui, talvez aquela parte mais técnica em obra, que é definir melhor o produto, definir que tipo de piso, tipo de parede, especificar mais o que tu ia construir. E foi indo, a gente pegou um share de mercado, que eu digo, um pedaço de mercado considerável, né? Começamos a fazer um produto, brinquei com o Bruno antes. Eu não vendo o que eu não compro, então, um produto, botamos porcelanato, melhoramos as portas, melhoramos os rodapés, e tu vai fazendo um produto cada vez mais técnico, né? Que às vezes o cliente talvez não enxerga, mas por trás o produto tem laudo, tem aquela qualidade que está intrínseca, que às vezes o cliente não vê agora, mas vai ver daqui a 5, 10, 15 anos. E aí foi dando certo, a gente pegou um share de mercado considerável, né? Se consolidamos hoje no mercado de Santa Maria e temos aí alguns projetos pela frente pelos próximos 10 anos. Que legal, bacana. E o senhor, seu Evandro? Quem é o seu Evandro por trás do CNPJ? Seu Evandro é pai da Laís, esposo da Ana, cristão, pastor encarregado aqui da igreja em Santa Maria há aproximadamente 1 ano e meio. E também empresário, fundador da Lopes Sul Metalúrgica e Serralheria, que começa lá em 2018.
na garagem da Vila Lídia, com um soldador e uma de 25 quilos, né? E uma esmerilhadeira. Basicamente isso, assim, foi o nosso início de vida, né? Uhum. E casei com a Ana em 2012, mais ou menos, ali, quando eu tinha 18 anos, casei bem novo, e a gente veio construindo junto, sempre desde o início, a trajetória de vida. Ela também sempre pegou muito junto comigo. Ela é formada também em pedagogia e, na época, ela transformou em EAD para poder me ajudar na parte financeira, e até mesmo a parte manual da empresa, que lá no início não era fácil, né? E tudo que a gente ganhava, reinvestir em máquinas de novo. E foi onde a gente foi desenvolvendo a empresa e inicialmente a gente começou por dinheiro, né? Mas quando eu fiz o primeiro serviço, eu disse, pô, trabalhei o mês inteiro, agora eu fiz em uma semana. Então eu enxerguei que podia ter um lucro a mais ali. Mas depois eu vi que não era só isso, eu vi que tinha propósito, eu vi que podia formar mais pessoas ali, também trazer uma renda melhor para minha família. Enfim, foi aí que nasceu a Lopsul, porque já tinha também um histórico familiar. A Serralheria Andrade, lá em Camobi, era um tio meu que fundou ela, que foi o primeiro serralheiro da família. Foi onde a gente despertou esse desejo por serralheria. Sim, legal. Eu acho muito interessante quando alguém que fala em Deus fala em dinheiro, porque as pessoas têm um tabu muito grande, né? Que são duas coisas distintas, né? Que se tu gosta de dinheiro, tem que ser inimigo de Deus ou daquilo que tu acredita que é Deus, né? Então, esse lugar pessoal teu ainda, assim, como que é essa tua visão, assim, sobre o Evandro, cara que acredita em Deus e que hoje é líder e com certeza vai ser julgado por vários motivos, por ser empresário, que está associado a dinheiro, e pastor, que está associado a Deus. O dinheiro nunca foi problema, né? O problema é o amor ao dinheiro. É o que eu estou disposto a passar por cima do que por causa do dinheiro. Mas quando esse dinheiro vem de forma honesta e justa, e se nós olharmos para a Bíblia, várias pessoas na Bíblia foram muito ricos, inclusive rei Davi, Salomão, e eram também empresários. Assim como Abraão era um cara que tinha rede de combustível na época, né? Que era dono de poços no deserto. Então o cara ia fazer uma viagem no deserto, ele parava e tinha que pagar para usar aquela água do poço, que era ele que cuidava. Então todos eles eram homens muito ricos. Então não tem nada a ver que o dinheiro, a não ser que tu deixe ele sim corromper teu coração. Aí eu concordo que tá errado. Legal. Eu falei sobre pessoa e falei para o Lucas também de antes do CNPJ, porque eu acredito que a minha empresa ela não nasceu e depois nasceu o Bruno Pessoa. Foi o Bruno Pessoa com seus valores, com uma vontade imensa de ajudar as pessoas de alguma maneira e várias vezes eu virei um herói e esqueci de me salvar e fui salvar os outros. E aí eu brinco que eu percebi que os heróis morrem cedo, então Aquiles, Alexandre o Grande, então eu não quero ser herói mais, eu quero só ser rei e governar as coisas. Mas foi o que me trouxe esse ímpeto de buscar conhecimento para ajudar as pessoas. E depois eu cantei, fui músico, já fiz outros trabalhos também, mas principalmente na academia, quando a gente abriu, eu percebi que eu não queria que as pessoas fossem lá só para puxar um peso ou fazer um exercício. Eu via que tinha muito do Bruno Pessoa ali, das coisas que eu passei na minha infância, dos julgamentos que eu recebi, de eu não confiar em mim, de ser cheio de sonhos, mas me sentir muitas vezes um impostor, achar que não era para mim, mas sempre tinha algo que fazia eu ir além, assim. Então eu digo esse lugar da pessoa, Bruno, que eu tive que olhar para minha infância, para minha adolescência, o que me movia lá. E era isso, era realmente mover outras pessoas. Então eu vejo que dali que nasceu a Let's Move, né, que é o Vamos Mexer, que é o nome em inglês, né? E aí agora a Connect, que é a empresa que eu estou representando aqui, conectar as pessoas ao conhecimento certo, à sabedoria, às experiências que nos amadurecem, sabe? Então antes de eu devolver para o Lucas lá, o que tu acha que no Evandro Pessoa faz a Lapsul chegar onde a gente está conseguindo, e eu estou contribuindo discretamente também nesse crescimento. O que tu acha que o Evandro Pessoa faz da Lapsul a Lapsul? Se refere à parte de colaboradores ou no contexto geral? O Evandro Pessoa, se eu colocar o Lucas na Lapsul, a Lapsul vai ser outra Lapsul. Tem algo que só tu tem. E o que é o que tu tem aí no teu coração que faz a Lapsul ser a Lapsul? Como se fosse a cultura da empresa. Exato,
O que é a Lopsul? Com base na tua pessoa, no teu Entendi. ser humano. Bem, eu acho que, tenho certeza, né, disso, que a Lopsul, ela hoje, principalmente, ela trabalha muito, eu me identifiquei com o que ele falou, se tá ruim, desmancha e faz de novo. Tem muito Simples disso. assim. Eu sou muito, Só que um imóvel não é bem assim. meio perfeccionista, assim. Mas eu vejo o principal tópico a qualidade do serviço que é prestado. E principal de tudo, a Lopsul cresceu da garagem até chegar no faturamento expressivo com vários colaboradores, porque tinha um detalhe, era qualidade. E quando eu quis fechar a Lopsul há 3 anos atrás, foi porque eu tentava crescer e não conseguia manter a qualidade, porque saía da minha mão. E eu não conseguia estar em todos os lugares, então tinha que desmanchar muitas vezes, era muita dor de cabeça. E aí surgiu a ideia de trazer um software para dentro da empresa que a gente desenhasse tudo, colocasse no papel e aí sim eu poderia olhar a qualidade no desenho e cobrar que aquilo seria executado da forma que eu realmente tinha planejado. Isso vem do teu ser, da tua pessoa. Isso, daí, porque eu queria manter aquela qualidade. Então eu acho que a principal coisa assim que move a Lopsul é a qualidade do que está sendo produzido lá E dentro. tu é assim no casamento, tu é assim na academia, tu é Chato assim... pra caramba. E tu, Lucas, o que tem do Lucas aí que hoje tu colocou? Eu sempre falo que cada um tem uma essência, né? E essa essência, ela é da natureza, ou divina, como quiser achar, né? Eu sou muito claro que eu acredito em Deus, mas para mim Deus não é um velho barbudo, é outra coisa, mas não é a nossa conversa hoje. Mas esse perfume que o Lucas tem é dele. Então tá no teu DNA, na tua genética, por mais que tu seja filho do teu pai, tem coisas que saem que só o Lucas tem, né? E o que tu acha que perfume que tu colocou na MRU depois ali que tu vem para não ser concorrente deles e se torna parceiro? Eu acho que é a entrega, né? A gente está sempre muito preocupado com o resultado final e, assim, muito alma na mesa, como eu digo, é entregar algo a mais. Eu acho que é isso que talvez o Evandro entregue, né? Pela fala dele ali, se ele prometeu para o cliente alguma coisa, só pela fala deu para ver que ele entrega um pouco a mais do que o cliente pagou, né? E não dorme se não entrega. E a gente procura fazer isso. Eu coloco o Lucas como sendo também a pessoa do CNPJ, né, como tu perguntou, a questão da essência. É entregar algo a mais para o cliente. Então, se tu pegar lá o memorial descritivo de um apartamento que eu ter vendido, pode ter certeza que eu estou te entregando algo aquém do que tu pagou. Isso é certo. Nunca vou botar abaixo do que a gente prometeu, do que a gente descreveu, do que a gente registrou. E a gente procura ter uma conduta assim nos negócios, digamos, com todos os clientes, né? Tá satisfeito, não tá? Então, assim, ó, é o velho ditado, não vendo o que eu não compro, mas a gente procura levar isso com cada produto, sabe? Seja ele de um produto de um padrão mais baixo, de um produto médio ou até do alto padrão. Não é porque o cara tá pagando X milhões no imóvel que o cara que pagou só 200 mil, não. Pelo contrário. A gente trata da mesma forma, laudo para tudo. Então, às vezes tu vai comprar um produto que esteticamente valorize um pouco mais aquele empreendimento que tenha um poder de alto padrão, né? Agora, para o outro, a gente não vai botar um produto ruim, muito pelo contrário. Às vezes tu coloca até o mesmo produto, as mesmas similaridades, as mesmas especificação, né? Acaba comprando em volume para garantir um preço melhor. Então, acho que o básico bem feito, a entrega, acho que são várias coisinhas que tu vai somando, né? Vai colocando vários grãozinhos ali e vai botando um temperinho aqui, um temperinho ali e vai ficando uma feijoada excepcional aí. Top. O que tu falou é muito importante, eu vou perguntar depois das empresas de vocês, mas eu vejo que tem muitos clientes que me procuram, muitos empresários, e eu sempre pergunto assim, para eu saber que tu é um bom líder, eu primeiro preciso saber como tu é como marido, como tu é como pai, porque muitas pessoas falam para mim que o valor é a família. E vocês devem ter visto que a geração passada, às vezes os nossos pais, enfim, ou ancestrais, assim, eles tratavam melhor o cliente do que o filho. O filho era um funcionário, o meu pai me tratava como se fosse funcionário. Ele saía da empresa e vinha para mim, parecia que eu era um funcionário também. Mas o cliente era pego no colo, né? Então eu sempre tive essa mentalidade também de pegar meu cliente no colo. Até que uma hora eu percebi que eu precisava ser melhor em outros lugares também, não só com o cliente que me pagava, porque senão talvez eu estava interessado só no retorno financeiro ali. E foi o que fez eu olhar para o meu casamento, fez eu olhar para a minha paternidade, para as minhas amizades, naquelas relações que antecedem o dinheiro. E isso fez a minha empresa crescer 3 vezes mais.
E é uma coisa que é um autoconhecimento, assim. Então, como é para ti, vou começar pelo Lucas, depois eu falo para ti, essa questão do Lucas, né? Eu falei da pessoa para a empresa, mas o que tu entende hoje que tu consegue entregar, assim, que nem tu disse do tempo de qualidade, mas principalmente com a tua esposa, por exemplo, né? Tu quer entregar mais que o combinado para o teu cliente. E tu consegue pensar dessa forma com a tua esposa também? Ou tu acha que agora caiu uma ficha aqui com essa... Já pensei como empresa em casa. Já pensei como empresa em casa. Então o foco sempre foi o cliente e deixei de lado a família. E aí quando vem os filhos, não só quando vem os filhos, mas a empresa começa a crescer e às vezes tu vai te dedicando para a empresa, vai se dedicando para a empresa e cada vez menos horas em casa, né? Não no sentido especificamente em casa, mas dedicado à família, né? E aí a gente vai aprendendo que, até esses dias eu vi uma sátira que a vida é um fogão de 4 bocas, né? A família, a empresa, saúde e espírito, né? Tu nunca consegue estar com as 4 chamas 100% acesas ali, uma sempre vai estar mais fraca, né? E ao longo da empresa, ao longo do processo de vida, o CNPJ já esteve à frente. Hoje não, hoje é família primeiro. Até tive hoje de meio-dia, tive uma situação com a minha filha, com a pequena, eu tinha uma reunião importante às 2, que era para mim estar na reunião, é um cliente fora da curva, eu disse pro cliente, ó, eu não consigo ir, não consigo estar presente, vamos remarcar. Aconteceu isso, eu preciso eu estar lá. Ah não, beleza, família em primeiro lugar. Não sei se o cliente entende dessa forma ou não, mas né, em outros momentos eu não faria isso, né? Assim como junto da minha esposa, então... Logo, quando a gente decidiu engravidar e tudo mais, eu disse, eu vou acompanhar todos os exames, vou estar presente. Então, assim, para mim, que é um cara que tem agenda cheia, às vezes das 7 às 7, pô, ir lá no médico, esperar, fazer o exame. Tu perdi a tarde nisso, né? Perdi a tarde, olha até a palavra que eu falei agora. Mas, na verdade, era o momento, ter o tempo de qualidade e aquilo ali é a vida. Tu tá vivendo, entendeu? Então, hoje o Lucas... Antes não, né? Antes colocava o CNPJ em primeiro lugar em tudo e deixava, às vezes, a família de lado nos assuntos familiares. Não, hoje vem a família primeiro. Se tiver que cortar alguma questão de atendimento ao cliente, se tiver que não estar presente em alguma decisão aqui e eu precisar estar, CPF lá, vou estar. Se tiver que adiar uma viagem de negócios para estar lá, vai ter que acontecer. Antes não acontecia, Bruno, isso é uma realidade. Bacana, fico feliz com a tua sinceridade, porque tem muitos empresários que às vezes sofrem com isso, porque às vezes não tem essa conexão com a esposa ou até consigo mesmo para perceber isso, porque, como eu disse, vive muito ocupada e não percebeu, né? Então eu vejo assim, se tudo der errado nos dias mais difíceis, não é o cliente que vai estar ali com a gente no final do dia, né? É a esposa, né? Se ela também for uma pessoa conectada. E eu vejo que muitas vezes eu mostrava essa força de trabalhar demais, de trabalhar demais, de trabalhar demais e cuidar do cliente. E eu também não percebia que às vezes eu não compartilhava os desafios da empresa com a minha esposa. Então, para ela parecia que eu era muito forte, nós estava destoando e que eu não precisava dela. E, na verdade, eu precisava e eu reclamava, às vezes, que ela não me ajudava ou não estava conectada, mas eu também não trazia uma vulnerabilidade. Uma questão de comportamento mesmo. A gente, como homem, tem dificuldade de expressar certas coisas. E quando eu comecei a expressar, eu vejo como abriu. E hoje a gente está crescendo, evoluindo no sentido de olhar isso e levar para as pessoas, até para os nossos colaboradores, para que eles não... Eu não quero que eles achem que a empresa ela é um amém para tudo na empresa. Eu quero que ele esteja bem, até porque se o meu colaborador dormir mal, não estiver bem no casamento, não estiver bem financeiramente, ele vai oferecer o que para minha empresa, sabe? Então a gente tem muito esse viés, que daí sim, eu estou bem com a minha esposa, a gente está bem entre nós que trabalhamos juntos, e agora a gente vai lá para aquele cliente, e agora eu descobri o que é que eu entregar o mais que o combinado. Porque isso é o que a Nina vem ajudando a fazer também. Isso para mim é a base, não é essa a palavra é família, mas se a gente olhar aqui a empresa com os colaboradores, não é uma família, mas tem que ter a mesma tonalidade de um time. Se nós estiver jogando contra ou fazendo gol contra, ou não estiver conectado, para mim é uma hipocrisia a minha conexão só com o cliente, porque ela não é verdadeira. O cara que vai trabalhar para mim, eu pergunto assim, ó, cara, tem uma biblioteca dentro da minha academia, tu lê? Aí o cara, não tem problema, tu te interessa em ler? Ah, não, sim, então tu pode trabalhar aqui. Agora, se tu não se interessa em ler, nem vem, cara. Porque tu vai ver todo mundo lendo, ou tu vai passar a ler, ou tu vai ficar muito chateado. Que nem exercício, tem gente às vezes tá um pouquinho acima do peso, vai trabalhar com a gente. Até tô meio envergonhado de chegar na academia. Mas a academia é pra quê?
A academia é para quem precisa disso, né? Então eu acho que é esse lugar dessa verdade, sabe? Que a gente levar de dentro para fora mesmo, de dentro de nós para a família e de dentro da nossa família para a empresa e da empresa para o mundo, né? E o senhor, seu Evandro? Eu acho que o problema maior que nós vemos do fazer, né? né? Principalmente minha família era fazedores, sábado, domingo, segunda e todos os dias da semana. Sobrevivência, né? Do nascer do sol ao pôr do sol, e ainda se tivesse como fazer dentro de casa alguma coisa, fazia. Então, eu trouxe isso muito. Tanto que eu consegui a Ana sair da faculdade e vir trabalhar comigo para fazer também. E ela terminou via AD, né? Para nós conseguir suprir tudo aquilo ali que precisava. Mas demorou bastante tempo para eu perceber isso. E tempo assim que precisou a ajuda do Bruno também para me mostrar, cara, tu não precisa trabalhar todos os dias. Tu não precisa chegar todos os dias às 7h30 para abrir a empresa. Alguém pode ter a chave do negócio. Então foi onde também foi virando essa chave. Eu tinha consciência, mas não executava, sabe? É que nem a academia. Sabe que tem que ir, sabe que tem que emagrecer, que tu tem que estar saudável, mas tu não quer ir, tu deixa para fazer depois e nunca faz. Então foi um aprendizado muito grande que eu tive. E quando a Ana foi engravidar, ela me disse assim, eu até engravido, mas tu tem que participar de todos os exames. Então para mim foi bem difícil, foi bem pesado, assim, porque aquilo ali para mim não fazia sentido, porque era só um exame. Tu lembra que há uns 3 anos atrás, acho que a gente começou a mentoria Morfeu, que é o que ele faz, ele tinha as metas financeiras lá e eu falei para ele, cara, a minha meta para ti é que tu possa adoecer uma semana e possa adoecer, que a tua empresa possa ficar e tu possa adoecer. Ele, mas não tinha pensado nisso, é verdade, né? Tu poder adoecer, que bênção, né? Então é isso, sabe? Tem dias que hoje eu chego 10 da manhã, 11 horas, depende se eu tenho algum compromisso antes, pessoal. Então é a mesma coisa, assim, hoje eu tenho tempo para minha família, gestão de horários eu não tinha, vem enfiando um horário em cima do outro. Aí hoje o Bruno me convidou para vir aqui, ele tinha me falado já, mas eu não tinha anotado, né? Aí hoje ele me reforçou, hoje, não esquece. Sim. E consegui ajustar a agenda tranquilamente, assim. Por quê? Porque a gente fez outras, como é que vamos dizer, uma cadeia, né? Ali que tem o Adriano, depois o Adriano tem os setores para fazer a minha parte também, caso eu falte, né? Caso eu adoeça. Pelo menos. Que não é o plano adoecer, né? Legal. E para nós ir para um outro bloco agora, a minha ideia é entender, junto com vocês, o que vocês acreditam, assim, que são os diferenciais reais, assim, da empresa de vocês. Eu falei muito da parte pessoal, que para mim um diferencial de um negócio é o líder, porque ele é o que tem a ideia, ele que tem a idealização, a cultura. Eu tenho um grande ideal, eu quero ter 100 unidades da Let's Move no país e quero trabalhar com saúde e educação, quero que a minha empresa de educação, que é a Connect, forme líderes pelo Brasil todo, pelo mundo. Se Deus quiser, já temos diversos mentorados em todo o Brasil, e eu tenho esse grande ideal. Então eu entendo que um líder, ele tem que disparar, ele tem que ser a faísca para algo, apesar dele ser servir por último, como é o nosso tema aqui, apesar do líder ser menor que o movimento, né? Tu falou da Bíblia, seja budismo, hinduísmo, o que for, o líder, o grande líder lá, seja espiritual, que for, sempre foi o menor, ele sempre veio pregar uma mensagem que fosse maior que ele. Então eu entendo que é o líder. Mas nas empresas, aquilo que vocês estão fazendo hoje, o que vocês acreditam que destaca vocês de outras empresas, né? Eu puxo a minha fala dizendo assim, o que eu acho que a Let's Move, por exemplo, lá que é a academia, que ela tem como diferencial. A gente não é a maior, com certeza a gente não tem os aparelhos mais caros do mundo, eu não tenho as maiores estruturas, como essas grandes redes, assim, mas eu tenho certeza que a gente é a academia a nível mundial hoje, a nível mundial, que mais se preocupa com as pessoas, porque a gente é a única academia no mundo que faz uma avaliação comportamental para que a pessoa olhe para o sono, para a alimentação, para como ela regula as emoções, a ansiedade no trabalho, o estresse, porque senão a academia não vai funcionar, ela vai parar. Então eu tenho essa consciência que a gente, como cultura, decidiu ir contra a cultura da estética, que é a cultura da aparência, do cara ser fortão, bonitão, e que tá em forma é só ter aquela aparência. E não, tem muita gente que tá em forma que usa bomba. Não tá saudável mentalmente, né? Vive fazendo cirurgias estéticas e não está satisfeito com a sua autoimagem. Então a gente vem para ser contra isso. Nosso inimigo é a aparência. A gente quer derrubar a aparência e falar, cara, tu é bonito sendo tu,
sendo feliz, tendo paz, gostando de estar ali. E esse para mim é o diferencial. Nos últimos 10 anos nós ganhamos 10 vezes o melhor atendimento entre todas as academias de Santa Maria, né? E isso é uma grande honra, porque eu morei lá dentro há 10 anos para ela poder nascer, não tinha nenhum real, tive que morar lá dentro e graças a Deus deu certo só com essa ideia de mostrar para as pessoas aquilo que eu tinha sentido lá atrás. Eu era um impostor, o patinho feio, o que não confiava. Cara, vou parar de olhar para fora, vou olhar para o que eu tenho que ser realmente. E é isso que a gente prega. Então isso é um diferencial para mim. E para você, o que tu acha, Lucas, que é um grande diferencial da MRU? Não é uma competitividade essa pergunta, não é uma comparação direta no sentido de ser melhor que alguém, mas o que tu defende assim? Vou escolher uma construtora e por que tem que ser a tua? Recrutamento agora. Vamos lá, acho não, isso eu tenho certeza. Embora a gente estava falando antes de colaboradores, né? Embora os colaboradores muitas vezes venham até ti para tirar uma dúvida, embora eles até já saibam a resposta, eles venham para confirmar, eu tenho certeza que o cara que está lá no chão de fábrica, desde o servente, mestre de obra, engenheiros, RH, financeiro, todo mundo sabe como a MRU pensa, como a MRU tem que fazer e sabe exatamente o que tem que ser feito. Então, assim, vem às vezes, bate ali na porta, tá certo, tá certo, mas às vezes quer uma validação, quer trocar uma outra ideia, quer tirar uma outra dúvida, mas assim, eu acho que todos os colaboradores aqui sabem o que precisa ser feito, como tem que ser feito, e eles sabem que é da melhor maneira possível. Mas vai custar um pouco mais caro, vamos fazer. Mas é que esse produto tá dentro da norma? Não, não tá, então não faz. Eles já sabem a resposta, já sabem o caminho. E eu acho que isso é o mais importante para a gente saber que o que ele está comprando, ele vai receber. É que nem tu comprar um carro lá e tu saber que está vindo bem certinho conforme tu configurou ele de fábrica. É tu ter a segurança que tu botou lá o pacote X, a roda X, a cor tal, o pessoal lá na hora não mudou nada, entendeu? Veio tudo certinho, que tu não precisa estar pedindo vistoria nem nada. É aquilo ali, recebe a chave, liga o carro, abre o apartamento e vida nova. Então, acho não, de novo, reafirmando, a gente tem hoje um grupo de colaboradores e acho que isso é o que mais reafirma a MRU, que são pessoas que nasceram aqui dentro, né? O carpinteiro que virou mestre de obra, o pedreiro que hoje é mestre de obra, o estagiário que é engenheiro, a estagiária que é engenheira, a estagiária de arquitetura que é arquiteta. Então, assim, a gente trouxe muitas pessoas... não digo para ser formada aqui, porque a gente não é uma grande escola, né? Mas a gente pôde contribuir, impactar um pouquinho na vida de cada um para que ele se qualificasse. E com certeza, se não tivesse fazendo do jeito que a MRU imagina, a família MRU acredita, não estariam aqui hoje, né? Então a gente conseguiu ter essas pessoas ao nosso lado fazendo do jeito que a gente quer fazer, porque a gente cresceu, né? Então idealizou. Então procura sempre entregar o melhor, não que não tenha problema, isso sempre vai ter em todas as empresas, vai ter processos que têm que ser readaptados, mas a gente está sempre num processo de melhoria contínua, essa é a verdade. Ajusta uma ponta, estoura o parafuso na outra, vai lá, arruma, ajusta, aperta e vai. É uma engrenagem, né? Cada um aqui tem a sua parte fundamental para o relógio continuar em movimento. Que legal, muito bom. Eu sempre falo da melhoria contínua, que para nós é aprendizagem contínua. Tu tá sempre aprendendo com os erros e com os acertos, porque às vezes o corretor, tu sabe, conhece melhor que eu também, eu sempre brincava quando eu mentorava, cansei em alguns lugares. O corretor, ele aprende só quando ele está perdendo, daí ele começa a vender. Daí quando ele vende, ele não aprende com a vitória, que daí ele parece que vendeu, que é eterna aquela venda nas meses que vem em baixa, porque não aprendeu com a vitória, né? Só precisa das derrotas para aprender. E as vitórias têm muito a ensinar também, para te ver que não foi fácil, vou guardar, vou segurar. Mas o que tu disse dessa questão das pessoas serem um diferencial, né? Eu acho que realmente isso faz muita diferença, das pessoas acreditarem na mesma coisa. E eu senti desde que eu não entrei aqui que realmente as pessoas que nos receberam assim estão ali leves e estão ali inteiras. Não é aquele colaborador que de repente está aqui só pelo salário e tal. Isso prova dessa formação que tu disse, né? Muito bacana. E tu, Evandro, o que tu... Eu compartilho grande parte com vocês assim também da Lopsul, porque eu vejo muito que é pessoas, né? Sem elas não é capaz a gente tocar tudo sozinho. Não tem como. Eu já tentei tocar tudo sozinho e não deu certo. Não dá nem para descer. Não dá nem para descer. E cheguei até a infartar por causa disso, né? Porque eu tentava resolver tudo sozinho.
Mas qual que é o diferencial hoje, tu acha, da Lopes Sul? Então eu vi que tinha que investir em pessoas para mim conseguir entregar aquilo que eu queria. Então eu acho que o diferencial é essas pessoas e uma obra humanizada, com comunicação, uma obra que o Lucas sabe o que está acontecendo, tem um grupo ali que as coisas estão acontecendo, está rodando, e todo mundo sabe o que tem que fazer também. Isso é muito importante. Ter comunicação dentro da empresa. Então eu acho que um dos principais diferenciais é que a gente está tirando aquela bordão que o serralheiro pega a entrada e some. Ele é o cara que tem que andar em cima de um telhado, muitas vezes drogado, que infelizmente tem muitos profissionais que fazem serviço assim, principalmente nessa parte de serraria e funilaria. Então tem muitas empresas que não cuidam isso. E a gente preza por essa diferencial, colaboradores que têm uma cultura diferenciada, que tenha comprometimento com a empresa, com o trabalho, com a vida deles, com a família deles. Porque nós trabalhamos praticamente só em telhado. Aí pensa um cara lá em cima de um prédio e está com problema pessoal ou até mesmo com drogas e cair lá de cima. Então, a segurança é algo muito importante para nós. Então, esses diferenciais assim que eu vejo que se preocupar humanamente também com a pessoa. Acho que o Lucas também acontece muito isso, assim, essa preocupação é sempre em altura também, prédios, né? Não, hoje a nossa preocupação ela é a cada minuto que eu digo, né? A gente não consegue estar com todos os olhos em todos os lugares, né? Tem uma equipe grande para isso, mas a gente tenta mitigar os riscos, né, e minimizar eles, né? Não que às vezes algumas falhas não vão acontecer, mas é bem o que tu falaste, a gente tem procurado hoje também saber quem é a pessoa, de onde vem, quem é a família, qual é o histórico, porque o nosso chão de fábrica, que eu digo, tem a questão da drogadição, do álcool, né? Mas isso é um cenário que tem mudado muito. A grande maioria dos colaboradores hoje desculpa o termo, é uma outra pegada, né? É uma pegada totalmente diferente do que se tinha do histórico da construção civil, né? Tem mudado e tem mudado para melhor, isso posso garantir. O mundo está buscando mais saúde, né? Se for olhar até essa geração, né? Caiu em mais de 30% o consumo de álcool no mundo, né? Eu acho também porque a gente valoriza essa pessoa que não se perde no álcool, na droga, é mais valorizada dentro das empresas. Infelizmente, as pessoas que se perdem, elas vão perdendo as oportunidades por causa dos vícios, né? Sim. Então, naturalmente, ele é um bom profissional e se ele não é envolvido com vício, o crescimento é bem mais rápido, né? E estável dentro da empresa. Você falou, acho que é uma coisa bem importante, até para nós ir para o final, é que às vezes as pessoas que talvez estão numa classe mais baixa, elas acham que elas tinham que ter um grande talento, que elas tinham que ter uma grande formação para ser um grande homem. Meu pai sempre me falava assim, ó, o dia que tu ser formado tu vai ser um grande homem. E aquilo me incomodava muito. Então, o que eu sou? Enquanto eu não tiver uma formação, eu não sou ninguém. Aí ele dizia, né, o homem é o que ele vale o que ele tem na carteira. E aquilo me incomodava, assim, porque se eu não tiver dinheiro, eu não valho nada. E aí eu fui entendendo o que ele estava querendo dizer, até demorei uns 20 anos para concordar com isso, entendi que o mundo material é assim, mas eu entendo que também a grandeza está no homem que decide buscar a formação, e não só no que se forma, porque às vezes o cara se forma, é formado em Harvard, eu tenho formação no King of College, mas a grandeza não pode estar no título, ela tem que estar em mim. Então não adianta só fazer a formação por aparência, né? Então hoje eu entendo, unindo o que ele falou com o que eu entendi, que me fez entender isso, sabe? Da gente poder explicar para essas pessoas que às vezes elas estão no lugar onde a gente já esteve, né, começando lá, que às vezes o nosso valor está na nossa pontualidade, na nossa presença, em saber ouvir, saber de repente ter disciplina para cumprir alguns acordos, que às vezes o cara de Harvard não cumpre, tem bloqueio com a autoridade, não respeita a autoridade, não respeita os colegas, não trabalha bem em equipe. Então eu vejo que o valor humano hoje, para mim pelo menos, está muito nessa disposição de querer evoluir, de querer ser um ser humano melhor e que ele use a nossa empresa para isso, desde que ele seja comprometido, né? Eu tenho pessoas, tu sabe, o Matheus começou como estagiário, ele era filho do pedreiro, ele era servente de pedreiro e ele chegou para me dizer que ele queria uma oportunidade, que ele era apaixonado por educação física, só que ele estava no primeiro semestre. Eu falei, como é que eu contrato esse cara? Ele não vai poder atender, não vai poder fazer nada. Só que eu perguntei, tu treina? E ele, há 12 anos. Tu já teve algum resultado com a academia? Emagreci 40 quilos. E aí eu perguntei ele, tu acredita em Deus? Ele falou assim, então tu está contratado. Contratei de máscara 5 anos atrás, no meio da pandemia, hoje é meu sócio. É coordenador geral, é formado em educação física,
cursando nutrição, buscou outras formações, mas deu para ver que aquele cara tinha essa disciplina, ele tinha esse ímpeto de realmente crescer. E é isso que a gente busca, né? Para realmente mostrar que o diferencial não está numa logo, não está num lugar, e sim nesse propósito maior, né? Para a gente ir para o final, vou dar um presente especial para vocês depois, mas antes de ganhar um presente, jogo rápido, assim, para que vocês me perguntam a pergunta, respondam essa pergunta de uma maneira mais rápida, assim. Uma grande visão para a MRU nos próximos 5, 10 anos, assim, qual que é a tua visão? Tua, do Lucas? Referência em todo o estado do Rio Grande do Sul. E tu? Uma visão tua para os próximos 5, 10 anos, visão do líder. Visão do líder. Cara, parece que eu estou copiando, mas fazer mais obras no Rio Grande do Sul também, não só em Santa Maria, mas expandir para as cidades vizinhas, principalmente para as pequenas cidades. Sim. Na área de alto padrão, que é onde a gente está vendo a grande necessidade, que não tem mão de obra adequada e qualificada nas cidades vizinhas, Tupã, São Gabriel, Cachoeira. Legal. Se teus colaboradores são quase 100, né? Se eles estivessem reunidos agora falando do Lucas, o que eles estariam falando nesse exato momento? Boa pergunta, hein? Mas eu tenho um bom relacionamento com a grande maioria deles, né? Eu digo grande maioria porque a gente não consegue ter o contato, são mais de 80 pessoas hoje nas obras, né? Então, cheguei a ter um momento que eu sabia o nome de cada um deles, né? Então, hoje, um ou outro, às vezes eu fico na dúvida, né? Mas assim, ó, eu sou um cara que eu entro na obra e eu dou bom dia para todos eles. Então, assim, converso com cada um deles e a gente tem um bom relacionamento. O que eles estão falando de mim, Bruno? Não faço ideia, mas É algo bom? espero que é algo bom. Legal. Tenho certeza que é algo bom, com certeza. Mas tu me respondeu, eu queria saber disso que tu disse, né? Que tu falou que faz a tua parte, então isso não importa. E tu, o que a galera tá falando lá agora? Eu acredito que eles estão dizendo que é chato, mas tem razão. Muito bom. Qual que é o nome do teu filho mesmo? O Frederico. Ele tá de aniversário hoje. Fez um ano e meio hoje, Um ano e meio. É. E, não é aniversário, mas 1 ano e meio. O que tu diria para ele hoje? Para deixar essa mensagem, essa cápsula do tempo para ele aí. Eu ia dizer para ele que ele tem que aprender o processo cedo, né? Que para mandar tem que saber fazer. Essa é a verdade. Mas precisa pegar numa colher de pedreiro, precisa rebocar uma parede. Às vezes é bom ele saber o peso que tem a ferramenta para saber se ele vai querer estudar ou pegar no pesado, né? Tem um parceiro nosso que um dia o filho dele não queria estudar e eu nunca vou esquecer isso. E ele falou isso aqui pro filho, pegou a ferramenta, né? E entregou pro filho. Era uma ferramenta pesada e o guri fez assim. Agora pega uma caneta. Pega uma caneta. Qual que é mais pesado? Esse. Agora tu me diz, tu quer ir pro sol com teu pai, comigo? Tu vai amanhã ou tu vai continuar estudando? E aí o guri seguiu estudando. O rapaz queria largar os estudos, né? Então acho que sim, a gente hoje quer levar o filho para o melhor colégio, para a melhor faculdade, dar o melhor do que puder de curso de inglês, mandar para fora do Brasil, se for o caso. Mas acho que ele tem que saber o valor do dinheiro e entender o processo de onde vem. Se um dia ele quiser assumir, não sei se vai, né? A gente falava antes de sucessão, mas se ele quiser assumir, ele vai ter que entender o processo. Acredito que com o Evandro é a mesma coisa, vai ter que entender como é que solda, como é que dobra, como é que é o processo do projeto, por que é esse perfil, por que não é o outro. Eu acho que entender bem de onde vem para conseguir ter o resultado final, né? Legal. E o que tu deixa de mensagem para tua filha? Que ela possa seguir os passos que ela sentir no coração, guiada por Deus, principalmente. E ser uma pessoa que não pense só nela. Não seja egoísta, né? Mas que ela também cresça com o processo. Que nem o Lucas falou, que cresça com o processo real da vida. Não ser uma pessoa frágil, que quebra fácil, né? Então, passar por momentos difíceis nos fortalece. Forjar. Passar por um forjamento. Então, eu acredito que a principal coisa, assim, para a Laís é que ela não busque só as coisas fáceis da vida, mas que busque a realidade do que ela é, não o dinheiro, mas o porquê que as coisas têm que ser assim, qual o propósito, o verdadeiro propósito da vida. Porque o que importa verdadeiramente é o rastro que a gente deixa. Então, qual é o rastro que ela quer deixar, né? Então, é isso que eu me esforço diariamente. Qual é o rastro que eu quero deixar
honrar o pai e mãe. O que é honrar o pai e mãe? Então, De certa forma, todos os dias tu impacta alguém na tua vida, né? Exato. Então a pergunta é de que forma tu vai impactar, né, essas pessoas. exato. Acho que esse é o grande propósito. Legal. Bate e volta para nós finalizar. Um conselho para um empresário que está começando hoje uma empresa e quer ter o tamanho da MRU, o que tu diria para ele? Vou plagiar um parceiro da construção civil aí. Não confia nem desconfia, confere. Muito bom. Muito bom. Uma outra pergunta para ti. O que tu disse sobre a tua esposa? Uma qualidade dela? Persistente. Legal. Muito bom. O Evandro Lopes tem qual o maior objetivo em 2026? Teu maior objetivo? Meu maior objetivo em 2026, cara, não parei para pensar ainda, mas são vários, né? Mas acho que é crescer principalmente emocionalmente, continuar crescendo, me desenvolvendo e ainda mais espiritualmente, principalmente. Esses dois lados, assim. Legal. E uma palavra que significa tua esposa para ti? Criatividade. Muito bom. Para finalizar, minha última pergunta é sobre nosso tema, né? Que é os líderes se servem por últimos, é o nome de um livro. O que vocês acreditam sobre essa mensagem? Assim? O que ela significa para vocês? Vocês concordam com ela? Os líderes se servem por último. O que vocês acham sobre isso? Que mensagem fica para ti? E depois tu me compartilha a tua visão. Não acredito que vai ser uma visão compartilhada, né, Evandro? Podem Mas compartilhar, não tem problema. normalmente a gente fala muito da questão financeira, né? Quantas vezes teu CPF tá ruim, mas o teu CNPJ tá forte por causa dos teus funcionários, para te manter o estoque de materiais. Isso é o que ninguém sabe, né? Isso é o que ninguém sabe, né? Então, às vezes o cara olha lá, meu Deus, é multimilionário, dinheiro aplicado. Não, os caras não sabem da realidade, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? O líder acaba se servindo por último quando você serve, quando consegue, né? Porque tu dedica tempo, tu abdica da tua família para estar ali. Tu abdica, às vezes, tu aporta o teu dinheiro pessoa física para a empresa, muitas vezes, né? Tu vai fazer retirada, vai. Muitas vezes o dinheiro volta para a empresa de novo para te seguir o teu projeto, seguir o teu propósito, né? E eu acho que a gente acaba sangrando muitas vezes em várias esferas da tua vida, né? Seja ela pessoal, profissional, enfim, espiritual, para dedicar para a empresa, porque de certa forma isso aí depois respinga em colaboradores, clientes e no mercado como um todo. Perfeito. E tua visão? Eu acredito que é isso, assim, também, que muitas vezes o pessoal que quer empreender né, não enxerga que no início é só um mar de rosas, quando tu é ali o MEI que está iniciando, né, tudo é lucro. Mas tem momentos que depois que tu cresce, vai ter 2, 3 meses de venda abaixo que tu vai ter que colocar dinheiro para dentro da empresa para manter ela aberta. Então, é um desafio ser empresário no Brasil, mas a gente escolheu isso, né? Então, acho que é isso, assim. Muito bom. Aguentar a pressão. Eu quero dar um presente para vocês aqui, é um presente bem especial, se puderem abrir para vocês olharem o nome. Ótimo. Eu acredito que conhecimento é poder, né? E não adianta só o conhecimento, porque às vezes a gente não se conhece e não usa o nosso poder. Então, eu sempre falo que conhecimento é poder e autoconhecimento é liberdade. Se a gente não tiver autoconhecimento, esse conhecimento não vai valer de nada. Então, esses livros foram os primeiros livros que eu li. Eu já li mais de 1000 livros, já escrevi 2 livros. Estou escrevendo o terceiro agora, que vai ser Liderança, o Estado da Arte. E esses livros foram um dos primeiros livros que eu li. E foram livros que me ajudaram a mudar a mentalidade. Esse é um livro de mentalidade. E esse é o maior livro da inteligência emocional do Brasil hoje, popular, assim, que fala uma metáfora sobre realmente entender os pensamentos negativos e tudo mais. Não sei se vocês já leram esses livros. Esse em específico, não. O Mais Esperto que o Diabo, eu já li. Aquele já, as 16 leis dele Então, também. eu acertei, então, porque se eu tivesse pensado ao contrário. Esse acho que é a versão nova, né? Eu tenho a antiga ali. Eu não Essa sei. é a versão antiga. Essa é a versão antiga. Esse é o mais antigo, tá? Então tem a versão nova. Eu acho que eu li a metade desse aqui. É o homem que estudou 25 anos aí, os homens mais ricos do mundo. Isso, Né? Napoleão Hill, é bem legal. Já fizemos algumas formações deles também do Instituto do Rio, né? Pessoal, eu quero agradecer vocês, do fundo do coração, por vocês terem compartilhado um pouco de quem vocês são, dos projetos de vocês. Eu acredito que a gente conseguiu deixar uma bela mensagem. A gente tem mais de 1000 inscritos no canal no YouTube hoje. A gente tem mais de 10 mil seguidores, 11 mil seguidores e mais ou menos umas 118 mil pessoas assistem os nossos materiais no meu Instagram.
Aí tem mais na Let's, umas 300 mil pessoas. Então é muito bacana para mim que vim de Caçapava do Sul e, né, tipo, não só tinha que focar no título lá para ser um grande homem. E acredito que o que tornou o Bruno um cara melhor foi as amizades, assim, as relações. Eu nunca consegui nada sozinho. Sempre amei muito as pessoas, assim, me dediquei demais pelas pessoas. E hoje decidi escolher dedicar as minhas empresas, meus negócios para cuidar da saúde e educação das pessoas. Eu não vou mais nas academias, então hoje é a Nina que está me ajudando lá, minha esposa e o sócio. Só fico como mentor das empresas, né? E a Connect, onde eu estou à frente. Então eu hoje busco levar a educação para o empresário para que ele não perca a sua família tentando fazer o seu negócio crescer e também não acabe tendo que abrir mão da sua espiritualidade, da sua paz e acabar ganhando dinheiro sem alma, né? Assim, só por sobrevivência, sabe? Então isso tem sido muito legal. E estar com vocês aqui para mim é muito especial num dia que hoje faz um dia que eu perdi meu avô. Então o meu avô era uma das pessoas mais importantes para mim. E ele é um cara assim muito simples, um cara gaúcho, aquele cara tropeiro de fora, assim. E eu quero oferecer, dedicar esse episódio para ele e agradecer vocês por estarem aqui. Foi uma honra e que algumas pessoas possam se inspirar nisso e ver que homens que ganham dinheiro, seja o valor que for, em 2021 a minha empresa passou a faturar mais de 1 milhão por ano e não mudou nada. Não mudou nada, eu continuo acordando às 5, dormindo à meia-noite e o dinheiro só passa a não ter tanto valor assim quanto a gente achava que tinha, né? Até a gente chegar lá. Então, obrigado, Evandro. Obrigado, Lucas. Que a gente possa dar início aqui a uma parceria legal e que quem assista esse episódio possa ter um bom proveito, indique para alguém que possa ter esse benefício de assistir aqui 2 grandes líderes aí. E foi uma honra estar com vocês. Estou aqui para servi-los. Contem comigo, tá bom? Agradeço, meu irmão. Obrigado, Bruno. Obrigado da troca. Acho que foi extremamente valiosa, né? Acho que o importante é a gente, às vezes, também parar as empresas, né? Não só em função do podcast, mas poder tomar um café, ter essa troca, né? Que com certeza é o que faz aí o network, a gente poder se ajudar no ramo empresarial, que na verdade está todo mundo aqui de mão dada e querendo crescer junto, né? Acho que é o mais importante, é isso. Muito bem. Obrigado, tá? Muito obrigado. Obrigado, MRU. Um forte abraço e até a próxima. Valeu.